Fala pessoal, tranquilo? Eu sou o Kelvin. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Macabro Real. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 histórias que aconteceram em sítio. Você conhece alguém que mora em sítio? Você mesmo mora em sítio? Tem alguma história para contar? Já trabalhou em sítio? Se sim, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler e quem sabe não pode ser tema para um próximo vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o vídeo certo para você. Já vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo novos conteúdos aí toda semana, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos aqui começar com a primeira história. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. Quem está falando é o Marcos, do interior de Minas Gerais. Hoje eu tenho 23 anos, mas ainda não consigo contar isso olhando nos olhos de ninguém. Sinceramente, só estou te mandando esse e-mail porque lá no fundo eu ainda estou tentando entender o que estava lá fora naquela noite. Meu pai tinha comprado um sítio pequeno, afastado uns 20 minutos da cidade por uma estrada de terra cheia de curvas, cercada de mata fechada. Aquelas casas de tijolo aparente, telhado antigo e quintal enorme. A gente sempre foi pobre, mas meu pai conseguiu comprar esse sítio barato, porque o antigo dono tinha se mudado às pressas depois de alguns problemas, que ninguém explicava direito. Na época eu nem ligava para isso. Eu cresci ali, barulho de grilo, cheiro de capim molhado, vento forte batendo nas janelas à noite. Nunca tive medo de nada, pelo menos até aquela noite. Era uma sexta-feira, início de julho, frio de cortar a pele. Meus pais tinham ido para um aniversário na cidade e eu preferi ficar em casa. Queria jogar, ver vídeo, aproveitar a casa só para mim. Quando eram quase 11 horas da noite, a luz acabou. O transformador vivia dando problema, então só suspirei e fui pegar a lanterna. Até aí tudo normal. O problema foi quando eu me dei conta do silêncio. Não era um silêncio normal, era um silêncio de ausência de vida. Não dava para ouvir nada, nada mesmo. Eu me lembro de estar sentado na cama quando ouvi o primeiro som de passos vindos do fundo do quintal, perto do curral. Eram passos lentos, arrastados, mas pesados. Podia ser uma pessoa adulta. Eu conheço o som de bicho, galinha, porco, cachorro, até de vaca andando, mas não era nada disso. Era alguém. A lanterna falhava, então eu fiquei parado tentando entender. Os passos continuavam sempre na mesma direção, vindo em linha reta, direto para casa. E aí aconteceu outra coisa. Os passos pareciam combinar com a minha respiração. Eu respirava fundo, 2 passos. Eu prendia o ar, silêncio completo. Eu tossia, um passo rápido, como se tivesse se aproximado mais. Na hora eu pensei, bom, alguém está me observando. Uns minutos depois o som parou, atrás da parede do meu quarto, como se alguém tivesse encostado ali tentando ouvir. É difícil explicar, mas eu senti a presença. Era como se a parede ficasse fina demais, como se alguém tivesse colado ali do outro lado. Então eu ouvi um sussurro baixinho, arranhado, bem rente à parede. Marcos. Eu não consigo descrever o que eu senti. Não era voz de criança, nem de mulher, nem de homem. Era desgastada, como se tivesse vindo de uma garganta ferida, sem ar. Eu paralisei. Literalmente fiquei sem conseguir mexer nenhum músculo por alguns segundos. A minha vista escureceu de leve, o sussurro repetiu. Marcos, abre. Eu pulei da cama e fui direto para a janela, movido mais por pânico do que por coragem. Apontei a lanterna para o chão e vi claramente a terra mexida, afundada, como se alguém tivesse ficado parado ali por muito tempo, pisando no mesmo lugar. E o pior, 2 mãos marcadas na parede, bem ao lado da janela. Marcas recentes, na altura do meu rosto, como se alguém tivesse ficado ali tentando me ver dentro do quarto. Foi aí que eu entendi. Não era uma brincadeira. Eu desci correndo até a cozinha. A porta dos fundos estava entreaberta e eu podia jurar que tinha trancado. Sempre tranco, meus pais também, é costume. A chave que deveria estar na fechadura estava no chão, a poucos centímetros da porta. Eu não tenho explicação para isso. Eu saí da casa, fiquei do lado de fora no frio, tremendo, sem coragem de voltar. A luz voltou quase 2 horas depois. Os passos tinham parado, mas a sensação não. Parecia que ainda tinha alguma coisa ali me observando. No outro dia meus pais não acreditaram muito.
Meu pai colocou a culpa em algum andarilho, mas andarilho não sabe meu nome e nem pressiona a boca na parede chamando pela gente. E Kelvin, eu quase te enviei esse relato só com essa parte, mas o pior aconteceu foi na noite seguinte. Meus pais estavam em casa dessa vez, dormiram cedo, e eu fiquei vendo TV na sala, tentando esquecer. Era quase 1h da manhã quando ouvi o cachorro latindo, desesperado, correndo de um lado para o outro, latindo como se estivesse vendo alguém no quintal. E de repente um silêncio. Eu fui até a janela e o cachorro estava no chão, encolhido, tremendo. Ele não fazia isso por qualquer coisa. Foi quando eu ouvi vindo do mato, o mesmo som arrastado de passos, mas dessa vez acompanhado de respiração pesada, como se alguém tivesse cansado ou com raiva. E aí algo entrou na luz fraca do poste velho do quintal. Eu juro por tudo, era sombra de gente, parada, imóvel, olhando para a varanda. Só a silhueta, não dava para ver o rosto. Muito magra, ombros baixos, cabeça inclinada para frente de um jeito meio esquisito, como se estivesse tentando ouvir. Eu fiquei congelado. A sombra parou, deu um passo, depois outro, depois parou. E falou, não falou alto, não falou claro, mas o suficiente para eu ouvir. Marcos. Naquela hora eu gritei meu pai. Quando ele saiu com a espingarda não tinha mais ninguém lá. Mas as marcas no chão, bom, eram as mesmas da noite anterior. Pisos fundos alinhados até a parede do meu quarto. A gente ficou mais de uma semana no sítio, depois disso os meus pais venderam. Não por causa do que aconteceu comigo, mas porque, segundo minha mãe, ela passou a sentir alguém a observando enquanto ela mexia no quintal. Ela nunca contou detalhes. E eu também nunca mais voltei lá, nunca mais passei perto daquela estrada de terra. Até hoje, de vez em quando a noite cai e fica tudo muito quieto, eu lembro daquela voz, daquela respiração e das marcas de mão. E aí eu fico pensando, será que era mesmo gente? Entrou no sítio, descobriu o nome de alguém e fica sussurrando o nome da pessoa na janela? Mas e se não fosse gente? O que queria comigo? Bom, eu não sei. Sinceramente, eu prefiro nem saber. E aí, galera, o que vocês acharam da história do Marcos? Cara, sítio pra mim é um lugar à noite que de dia é a coisa mais linda, né? Natureza, pá, né? Você vê passarinho cantando, vê tudo, coisa mais linda. Agora de noite, quando chega a noite, que fica embaçado, né? Porque é um breu, né? Fica um breu. E sítio é um lugar meio dependendo do lugar também, né? Dependendo da história do sítio, pode sim guardar muita coisa ali, pode ter muita história, com muita alma presa ali, né? Para quem acredita nessa questão, né, de energia, eu sempre falo isso aqui nos vídeos, com certeza deve ter alguma coisa ali, alguma alma presa ali naquele lugar. Vamos pro próximo relato aqui. O que eu vivi aconteceu em 2018, quando eu tinha 19 anos. Era só para ser um final de semana tranquilo, no sítio da minha tia. Mas até hoje, quando eu falo desse lugar, eu sinto o mesmo arrepio que senti naquela noite. Minha tia tinha um sítio grande, mas muito velho. O tipo de lugar que parece congelado no tempo. Móveis de madeira escura, cheios de marca, portas que rangem, até quando você só olha para elas. Cheiro de coisa antiga em tudo. Era bonito durante o dia, mas à noite parecia outra coisa. Eu fui para lá ajudar minha tia com umas coisas e cuidar dos animais, porque ela ia passar o final de semana visitando a família em outra cidade. Então eu fiquei totalmente sozinha no sítio e descobri que aquele lugar não gostava de silêncio. A primeira noite foi tranquila, apesar de alguns barulhos eu ignorei. Madeira estalando, vento assoviando normal, mas por volta de 2h da manhã eu acordei com um som leve, como se tivesse alguém arrastando pelo chão da casa. Eu pensei que fosse o cachorro. Levantei e fui até a cozinha, mas não tinha nada. O cachorro dormia no quintal. Voltei para o quarto, dessa vez mais alerta, e assim que deitei, ouvi novamente. Arrastado, lento, direcionado, dessa vez vindo do porão. Eu sabia que o porão tinha coisas velhas da família, mas nunca tive coragem de entrar lá. Minha tia dizia que nem ela gostava de descer lá sozinha. Era muito abafado e muito escuro, ela dizia. Mas naquela noite, parecia que alguém mexia em alguma coisa lá embaixo. Eu ignorei, me cobri e respirei fundo. E foi aí que começou o pior. No segundo dia, enquanto eu estava cuidando do galinheiro, o vento abriu a porta da despensa ao lado da varanda. Quando eu fui fechar, percebi uma coisa no chão perto da entrada.
uma foto antiga, extremamente desgastada, como se tivesse sido dobrada várias vezes. Era de uma mulher. Rosto sério, olhos fundos, meio tristes ou irritados, não entendi direito. E atrás estava escrito à mão: "Ela ainda está aqui." Eu senti meu estômago revirar. Parecia brincadeira de mau gosto, só que não tinha como ninguém ter colocado aquilo ali. O sítio era cercado, não tinha visita, não tinha vizinho perto, e eu tinha varrido a varanda no dia anterior, essa foto não estava lá. Guardei no bolso, inquieta, mas tentei agir com normalidade, até entrar em casa e percebi a porta do porão aberta. Eu tinha certeza absoluta que a porta estava fechada, sempre fechada. E dessa vez estava aberta como se alguém tivesse saído de lá. O cheiro começou antes mesmo do barulho. Eu senti um cheiro forte de mofo com alguma coisa a mais, sabe? Um podre, alguma coisa antiga. Eu saí do quarto achando que tinha algum bicho, que tinha entrado na casa. O cheiro estava vindo do porão e a porta estava escancarada. Quase que imediatamente eu percebi alguma coisa subindo. Mas não tinha barulho de passo, de bicho. Era como se alguém estivesse apoiando as mãos nos degraus e subindo devagar. Como se estivesse se arrastando. Na hora eu fiquei paralisada, olhando para a porta do porão. A luz estava fraca, mas eu juro que vi a sombra de uma mão se projetando no piso. E antes de sumir na escuridão, eu já saí fechando a porta, empurrei o sofá na frente, respirei fundo, tentando pensar em alguma explicação lógica. Foi quando eu ouvi um sussurro atrás da porta. "Ela não quer que você esteja aqui." Quase vomitei de medo. O sussurro era baixo, feminino, arranhado. Parecia vir de alguém com a garganta seca, que não falava há muito tempo. Eu corri para o quarto, tranquei a porta e fiquei lá parada, encolhida na cama, tremendo. O barulho continuou por quase 1 hora. Arranhões leves, passos lentos, como se alguma coisa estivesse caminhando pela casa, examinando cada canto. E depois ficou tudo em silêncio. De manhã eu desci para a cozinha, ainda tremendo, e ali no meio da mesa estava a mesma foto daquela mulher que estava toda dobrada. Só que atrás estava escrito uma coisa diferente. "Você entrou onde ela dorme." E aquilo para mim foi a gota d'água. Eu peguei minhas coisas, deixei tudo como estava e fui para a estrada esperar minha tia. Quando minha tia finalmente voltou, contei tudo. Ela ficou pálida. Sentou, respirou fundo e disse uma frase para mim: "Não era para você ouvir nada do porão." Depois ela me contou bem por cima que uma parente distante tinha morrido ali dentro décadas atrás. Ninguém falava sobre isso, ninguém entrava lá, e a família inteira evitava aquele lugar. Quando eu mostrei a foto, a minha tia ficou paralisada. Disse que era uma mulher que tinha vivido e morrido naquele porão, e que ninguém também tinha visto foto dela há anos. Ela achava que tinha sido perdida ou queimada. Aí eu perguntei: "Tia, ela ainda está por aqui?" E ela só respondeu: "A gente só tenta não incomodar." Eu nunca mais voltei naquele sítio. Até hoje eu ainda sinto às vezes aquele cheiro de mofo podre do porão, do nada. Como se aquela mulher ainda me seguisse de longe, observando, incomodada por eu ter aberto uma porta que não era para abrir. Foi como eu falei, galera? Sítio, cara, tem sempre uma história. Os sítios, eles têm sempre uma história antiga, Sempre tem alguma carga lá muito forte. E nesse caso aqui tá explícito que era uma pessoa que viveu e morreu ali. Ninguém sabe se ela tinha algum problema na vida dela, se ela tinha alguma coisa, algum caso mal resolvido que fez ela permanecer ali. E é isso, tem muitas histórias, inclusive, de pessoas, no caso de fantasmas, que tem esse apego, a casas principalmente, prédios, até lugares, dependendo do que significou para elas em vida. Então, tem gente que fica aí, vagando ainda, infelizmente. Mas vamos aqui para a próxima história, e a última de hoje. O último relato é do Rogério, do interior de Goiás. Isso aconteceu quando ele tinha 22 anos. Aconteceu no sítio da família dele em 2017, quando ele tinha 22 anos. Foi a única vez na vida que ele sentiu que não estava sozinho, mesmo estando a quilômetros de qualquer vizinho. Aí ele diz o seguinte: "Até hoje, quando eu lembro daquela noite, eu sinto um aperto no peito, porque sinceramente não sei o que era. Era domingo, por volta de 10 horas da noite. Eu estava sozinho no sítio porque eu queria acordar cedo para cuidar dos animais. Era uma noite clara, sem nuvem, lua fina, tudo normal. Eu costumo sentar na varanda antes de dormir, só para ouvir o silêncio, mas naquela noite estava silêncio até demais.
E aí comecei a olhar para o pasto e vi as vacas lá, todas olhando na mesma direção, parada, como se tivessem visto alguma coisa. Não dei muita bola. Até senti um aperto no peito, mas mesmo assim ignorei. Só que depois eu comecei a sentir uma pressão estranha, como se tivesse vindo um som grave passando por dentro de mim, não pelo ar. Bom, eu levantei devagar, olhei para o céu e foi aí que eu comecei a ver. Lá no fundo da propriedade, acima do milharal, tinha uma luz branca. Ela não piscava, não tremia, estava totalmente estática, mas brilhava de um jeito diferente, quase como se respirasse. Quando eu foquei bem nela, percebi que não estava iluminando o mato. Ela não jogava a luz para baixo, era como se a luz existisse só nela mesmo. Então, eu tentei entender aquilo, né? Um helicóptero, um avião, um drone, mas nenhum deles fica parado daquele jeito e nenhum deles aparece no meio do nada, num céu completamente mudo, com animais tensos. A luz então fez uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela se moveu para trás, depois para o lado, depois para cima, depois ela foi reto, rápido e sem curva. Nenhum objeto que eu conheço fazia isso, nenhum. Meu corpo travou na hora e a luz desapareceu. Não sumiu, diminuiu, piscou, ela simplesmente apagou como se tivesse sido desligada. E um segundo depois ela já estava atrás de mim. Eu não vi chegar, não vi o caminho que ela fez, ela só estava lá, a uns 50 metros de distância. Branca, perfeita, com aquele mesmo brilho estranho. Mas dessa vez veio um som baixo, baixinho, profundo, parecia um zumbido. Mas não estava dando para ouvir pelo ouvido, era como se estivesse dentro da minha cabeça. Era tipo uma vibração que fazia meus dentes doerem, meu estômago embrulhar e ao mesmo tempo me deixava paralisado. Foi aí que eu notei que as vacas estavam ajoelhadas. É isso mesmo, estavam ajoelhadas, eu nunca tinha visto isso. O cachorro, que sempre dormia perto da porta, estava com o rabo entre as pernas, olhando para o chão, tremendo. A luz começou a pulsar, lenta, depois mais rápido. De repente ela parou e ficou fixa, apontada para mim. Eu senti alguma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, uma sensação de exposição, como se eu estivesse nu por dentro, sendo avaliado, observado, examinado. Eu não sei como é que eu vou explicar isso. E foi aí que veio a parte que mais me assusta até hoje. A luz apagou, tudo ficou num breu total, mas no fundo do milharal eu ouvi uma silhueta, alta, magra, com braços longos demais, quase até os joelhos. Eu só percebi a forma porque o milharal estava balançando ao redor dela, como se ela estivesse caminhando lentamente entre as plantas, vindo na minha direção. Mas sem fazer barulho nenhum, nem de folha, nada. A silhueta parou e eu ouvi um estalo alto, como se o ar tivesse sido cortado. Uma onda de vento quente passou pelo meu rosto e aí voltou a luz. Só que dessa vez ela estava em cima da silhueta, iluminando só o topo do milharal, sem revelar o que ou quem estava embaixo. A silhueta se abaixou e desapareceu. A luz subiu rápido, reto, em silêncio, até virar um ponto no céu e depois sumiu. Nunca vou saber quanto tempo eu fiquei parado ali. Quando eu finalmente consegui me mover, eu entrei dentro de casa correndo, tranquei a porta e fiquei a noite inteira acordado, rezando para não ver mais nada naquela noite. De manhã eu fui até o milharal e havia um círculo de plantas dobradas no chão, mas não estavam quebradas, como se tivessem sido pressionadas por cima, girando no mesmo sentido. O centro estava queimado, mas não era de fogo. Parecia ter sido aquecido de dentro para fora. E no meio, impressa na terra, estava a marca de 2 pés, longos, finíssimos, que não eram humanos. O cachorro se recusava a chegar perto daquele círculo, chorava, tentava puxar a coleira para longe. Eu nunca mais vi aquela luz, mas às vezes, quando o céu está muito claro, eu sinto a mesma pressão no peito, como se alguma coisa estivesse passando por perto, observando e sondando. Não posso dizer que era um ET ou alguma coisa do tipo, mas também não consigo dizer que não era. Só sei que naquela noite eu tive a sensação real e absoluta de que alguma coisa naquele céu me viu antes que eu pudesse ver. E aí, galera, vocês acreditam nesse tema de OVNI, alienígena? Vocês acham que essa história pode ser uma história aí que... Eu vejo muito essas questões, né, cara, de sítio e fazenda, acontece muito em fazenda também, mas principalmente em sítio, nessas áreas rurais. Aqui no Paraná mesmo já teve esses casos, né, de marcação na plantação. E é uma coisa que me fascina, eu adoro esses temas de ET, adoro essas histórias de abdução, de alienígenas, enfim, de extraterrestres, né.
Parece que é uma história aqui de OVNI, mas eu quero saber o que vocês acham, se vocês gostaram desse vídeo. Se sim, deixa o like aí, como eu falei, né? Se inscreve no canal para poder continuar acompanhando novos conteúdos como esse. Isso ajuda muito a gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Fui!